E aí, galera? Tomara que vocês estejam me ouvindo bem. Minha voz está um pouco rouca, dá pra notar, né? Mas eu vou estar aqui fazendo um vídeo diferente hoje, que vai ser falando de decks assim que não são caros e são bons para começar, pra galera que gosta de jogar de Blood, que gosta do Urias, sei lá, da Vania. Então esse vídeo aí vai ser dedicado aí pra galera que gosta de Blood, tá meio perdido nesse meta, sem saber o que usar pra subir. Esse deck não é focado na galera que tá no Master, porque eu mesmo no Master não tô conseguindo fazer um deck que consiga ir bater no ramp. Se vocês forem ver aqui, minhas últimas partidas aí não foram muito legais. Estou aí com 1.200 pontos, mas aí o que eu fiz há pouco tempo aí, eu vou deixar depois o link no Twitch. Eu criei uma conta fake, testei alguns decks lá e vi que tava dando certo, então beleza. Vamos começar primeiro com o deck que eu usei pra upar, beleza, galera? Esse aqui, ó. Esse aqui foi o deck que eu usei logo de início, então eu vou tentar explicar ele bem rápido aí. Bem, esse deck ele é bem explosivo, ele tem um início de jogo muito rápido, meio arriscado, não posso dizer. Você não vai ter muito controle da sua vida, você vai no turno 4 já tá com 10 de vida e descendo. Então você tem que acabar com o jogo no turno 5, no turno 6, estourando no turno 7. Isso vai depender bastante do draw que você pegar no início. Então assim, quem tem mais dinheiro, eu aconselho você fazer uma troca e testar. Se você gostar, você continua, senão você muda de volta para o original. Metal Gargoyle é uma carta que eu botei aqui porque ela é um hard se tiver Invaders, então ela funciona bem com o deck, ela consegue proteger você quando você já tá em Invaders, você já tá bem vulnerável aí, por exemplo, a um Agro Shadow. Tem alguns outros decks aí que conseguem bater em você fácil depois do turno 4 também. Então essa carta aqui serve para dar taunt no final do jogo, então você nunca começa com ela. A Succubus é uma outra carta muito boa de se jogar nesse deck, porque você vai sempre estar tomando dano. Então se você usar a Succubus no turno 3 e descer, por exemplo, a Belpegor, a Succubus vai dar mais 2 de dano no inimigo. Agora vamos falar aqui sobre os custos 2 aqui do deck. A Spiderweb é um início legal para você começar. Ela não é muito interessante se você pegar um drag, então você tenta puxar um custo mais agressivo como o Blood Wolf ou a Serpent, mas ela é boa ainda assim, porque ela é difícil de remover. A Serpent Charm é outro custo muito legal de iniciar com ela na mão. E o Blood Wolf eu gosto de pegar ele no final do jogo, e dificilmente eu pego ele assim para começar no início. Eu sempre deixo ele para os turnos 4, 5 como letal, beleza? O Obliterate e a Blood Feed são os dois custos que você deve priorizar na mão. A Blood Feed vai dar muito dano no seu inimigo no início, é bem ridículo, você ainda vai ter muito lacaio grande no turno 2, 3 e 4, então é bem interessante você fazer isso. E o Obliterate é uma carta que combina com o deck, dá 1 de dano tanto em você quanto no inimigo, então ele é outro bom começo também. E a Crucible Vampire eu não aconselho você começar com ela, ela vai ficar muito forte no se você conseguir pegar ela conseguir pegar ela nos turnos mais, eu posso explicar, no turno 4 para cima ela vai ficar 1/1, vai aumentar, então ela vai ficar bem forte. Esse é um bicho difícil da galera tirar no final do jogo.
Devil Vengeance aqui e a Belpegor e a Dark General são o core do deck aqui. A Devil Vengeance ele só pode atacar quando estiver em Vengeance, mas caso você já tenha Belpegor na mão, você pode jogar ele no turno 3 e no turno 4 você desce a Belp e consegue ativar ele e fazer ele atacar o inimigo. Você pode dar rush na Belpegor ou dar evolve no Devil, dependendo da sua atuação. Se você tiver contra Drag, é interessante você evoluir o Devil e dar mais dano no cara. Se for contra um Shadow, você precisar controlar um pouco a board, você dá evolve na Belpegor. A Dark General ela funciona assim: você não vai começar com ela na mão, você tem que tirar ela da mão e deixar ela no deck. Se ela vier, tem que vir de bom grado depois da Belpegor, é a carta que vai dar o letal do jogo. Então depois do turno 4, depois de lançar a Belpegor, você vai ter que ter uma dessa aqui na mão. Se você não tiver, você pode usar o Blood Wolf ou ficar segurando o jogo com a Sword até ela vir. E outra carta que pode ajudar bastante também é a Diabolic Drawing aí, porque mesmo ela sendo custo 5, quando você está em vendas, ela vai para custo 1, então você pode, além de segurar um pouco sua vida, você pode também eliminar algum taunt chato, por exemplo um Rahab, tenha batido na sua Belpegor, aí você vai lá, tira ele e desce a Dark General para dar face no cara, beleza? A Beast ela é uma carta muito boa para esse deck, porque ela curva certinho aí com a Belpegor aí o Devil, então ela entra aí sem tomar penalidade nenhuma. É um 8/8, é um bicho muito difícil de retirar. Ela funciona bem contra decks controles, porque é bem complicado de lidar com essa carta. E Dance of Death é uma carta que está sendo muito menos usada ultimamente, então é uma carta realmente que é interessante usar. Caso você não goste da Beast, não ache que está dando certo, você pode trocar pela Mastema, que é outra carta forte, ou pelo um Dark Eye Jammer. Eu não aconselho Dark Eye Jammer, eu não fui com a cara dele nesse deck, mas quem quiser aí testar outra coisa no lugar da Beast aí pode continuar. Mas eu acredito que a Beast é uma carta muito legal nesse deck, principalmente por ter só uma dela aí, então surpreende bastante o oponente. Isso aí eu não preciso dizer muita coisa. Essa carta vai dar mais dano, ela pode ativar Vengeance quando você não tiver, pode abrir aí uma brecha. Você, por exemplo, tá com 11 de vida, você usa essa carta, fica com 9, por exemplo, aí você já pode ativar o Vengeance do Devil, ou você pode ativar o Vengeance da Dark. Ainda tem muito erro nesse deck, por exemplo, Metal Gargoyle e a Serpent não são as cartas ideais ainda para esse deck. Queria ainda mais cartas de Vengeance, talvez na próxima expansão, mas esse deck está funcionando aí em elo baixo, dá para subir com Master com um pouco de sorte, com não tanta dificuldade. E quem achar aí que vale a pena aí mudar esse Metal Gorra e botar Soul Dealer, é meio caro fazer essa troca, porque você vai trocar uma carta bronze por 3 cartas lendárias, mas aí fica interessante, porque seu draw de custo 4 fica bem alto, você quase sempre tem um combo na mão, então é uma possibilidade, fica interessante. Agora o Soul Dealer é muito arriscado pelo fato de você não ter nenhum controle da sua vida. Você descer dois Soul Dealers seguidos, você pode ficar com 5/3 de vida. Então é bem complicado, você teria que descer ele primeiro, depois a Belpegor. Mas ele funciona bem contra Drag, principalmente. Mas contra Shadow, por exemplo, ele é uma carta muito fraca. Então eu não aconselho muito ele, beleza? Aconselho você, se você não gostar do Gargoyle, você pode tentar agressivar com outro custo 3. Por exemplo, isso são trocas que eu faço toda hora aí.
Toda vez que o deck não tá funcionando, eu mudo. Então, por exemplo, o Vampire Lycos aí, ele é uma carta que é mais safe, mas ele dá 3 de dano no inimigo e você. Então ele pode ativar Vengeance, ele pode dar dano, então ele é legal. É uma carta que eu aconselho aí pra quem gosta de algo aí mais arriscado, só que mais rápido também. Então é uma carta muito legal de usar. Você pode também tentar um Crazed Executioner, eu já usei bastante essa carta. Antigamente o deck funcionava assim. Só que o Crazed Executioner no final do jogo ele fica muito arriscado. Então foi por isso que eu tirei ele, mas no início do jogo essa carta é muito forte. Se você colocar ela junto com a Sepid, por exemplo, é muito dano em pouco tempo. Então é bem interessante essa carta também nesse deck. Você pode tentar algo mais ousado também, que é assim, você vai ter que trocar 2 cartas, mas vai funcionar bem, vai combinar bastante com o deck. É assim, você tira o Crazed, né? Coloca 3 Goblin Mage e no lugar da Serpent você coloca o Yurius. Então fica bem forte contra Shadow. Se você pega muito Shadow, eu aconselho essa troca. Interessante pra caramba. Seu deck não vai ter tanto burst contra Dragon, você vai ficar muito fraco contra Dragon. Mas caso você venha com um combo na mão, esse combo aqui, você aí tem uma mão legal, ok? Essas aí são minhas dicas com esse deck. Foi o que eu mais usei aí pra subir. Às vezes trocava, fazia todas essas alterações aí que eu tô falando. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Se você quiser, você também pode tentar tirar um Diabolic Drain, só um mesmo. Você tem que ter bastante. Mas eu não aconselho, é uma carta boa. Uma carta que comba legal com o deck. Então é isso. Esse Metal Gargoyle eu gosto dele principalmente porque ele quebra com Rinoceroate. E quebra com alguns outros decks que normalmente tem vantagem contra esse deck aqui. Então por isso que eu deixo ele. Mas vamos lá para outro deck aqui. Eu sei que esse vídeo está ficando grande aí, então vou tentar cortar um pouco ele, ok? Vamos agora pro Blood Agro normal, que está sendo bem usado, que está bem forte também. Beleza, aqui você vai ter um sistema bem mais simples, não tão complicado assim, ok? Você vai ter o Obliterate e a Cursebinder, que vai de vez em quando aparecer na sua mão. Esse deck não começa muito bem aí no início. O Blood Wolf e a Vampire junto com... Temos aí 12 custo 2. Uma mão aí bem mais focada nos custo 2. Temos o Yurius. O Yurius é muito interessante porque ele consegue bater bastante no deck Shadow. A Vanya é uma ótima criadora de board. A Spiderweb é um taunt muito forte para o custo dela. E o Blood Wolf é quase core em quase todos os decks aí de Blood, ok? Agora turno 3, você tem a Angel. A Angel dá 1 de dano em algum lacaio, então você pode bater em algum lacaio e conseguir fazer uma troca boa. É interessante ela ser usada nesse deck, eu gostei bastante. O Veigt é um taunt muito bom e ele ainda cria board, então ele funciona bastante com a Vanya. Por exemplo, um começo seria Amblin, depois Vanya, depois Veigt e depois Night Ward. Então esse deck ele funciona assim, você tem que pegar a troca curvada, por exemplo 1, 2, 3, 4. Então é assim que ele funciona. O meu deck é parecido, só que meu deck é mais focado na Belpegor, ok? E agora você tem a Night Ward, para a galera que não sabe,
Ela vai dar dano baseado aí no número de bets que você tiver no campo. Então você pode limpar, por exemplo, um Rahab com 5 bets, que é meio difícil, mas acontece. E é bem interessante usar ela. Só tem 2 dela, mas mesmo assim talvez eu ponha 3 algum dia. A Bel pegou uma carta legal para esse deck, porque ela vai te dar draw, o que é uma coisa que é muito rara nesse deck. E a Dark Gem ela combina perfeitamente aí com a Bel pegou. Então você vai entrar com a Bel pegou. E por que eu não uso a Dark Gem naquele meu deck? Porque meus lacai custo 2 eles têm penalidade. Eles funcionam mais no início. Por exemplo, a Serpent entrando nesse turno, ela vai ser mais prejudicial para mim do que para o cara. Então a Dark Gem ela funciona muito bem nesse deck, porque nós temos o Yurius e a Spiderweb nele. Então você consegue aí fazer um spam pelo menos decente aí. Pior das situações pode vir uma Vânia no lugar desses 3 lacaios, mas todos esses 3 lacaios são muito bons. A Impilance é uma carta muito boa para você dar letal nesse deck. Você vai spamar muito, então descer um corpo desse no turno 6 é muito interessante. A Dark General tá aqui, por sinal. Ela pode combar aí com a Bel pegou. É um combo muito forte, na minha opinião. Então é muito interessante. Você vai ter um board, ainda vai ter uma chance aí de descer algumas cartas com Storm. Esse deck funciona muito bem. Tem um equilíbrio muito legal de board, de controle. Então eu aconselho. Ele só é um pouco fraco contra Dragon, mas não é tão fraco assim. E já vi muita gente aí subindo pro Master com esse deck aqui, beleza? E agora vamos pro último. Eu esqueci de explicar, então vou para esse deck aqui, o Bloodstorm. Como é que você vai usar a curva aqui? Vai ser sempre assim. Você bota 2, 3, 4 ou 1, 3, 4. Ou você bota 1, 2, 3. Mas assim, se você tiver o Soul Dealer no deck, no lugar do Metal, você vai priorizar pegar cartas custo 3, porque vai ser o menor. É mais ou menos assim. Aqui você pode ver que o custo 4 e custo 5 são os menores. Claro que você não vai pegar custo 5, que aí é suicídio. Mas você tenta pegar uma Belpegor na mão, porque aí você vai ter certeza de dar o combo. Caso você não consiga, você prioriza a curva. Por exemplo, você tem já 1, 2. Aí você deixa 1, 2. E aí você tira o custo 3 e vê se você puxa o custo 4, por exemplo. É mais ou menos isso. E agora vamos para o Bet Agro. É um deck bem antigo, mas que está funcionando nesse meta, ok? O Bet Agro, ele é um deck legal, porque é um deck muito barato. Tipo assim, você tem um custo muito pequeno de view. Então pra galera que está começando, é o deck que eu indico aí, pra galera que não tem view nenhum, ou que não quer gastar as lendárias, torrar as lendárias, ok? Bom, o Omni-Rate mesmo estilo aí, Custbind, Yurius, Blood Wolf. E aí, para que esse Blood Pact vai servir aqui? Esse deck ele é mais focado em combar, que nem por exemplo um Agro Shadow que usa o Soul Conversion para dar draw, para ter aí as peças do combo. Então, quais são as peças desse combo? Você vai ter, por exemplo, a Summon Blood Queen. Você pode pegar ela no início do jogo, ou você pode fazer assim, por exemplo, você pode descer o Omni-Rate, depois a Vânia, depois Summon Blood Queen, depois o Totem. O Totem, como funciona ele, pra galera que não sabe. Você deixa 3 lacaios, 3, mais do que isso não, 3 lacaios. Se você conseguir botar 3 bets, ótimo. Depois de você dar end turn, ele vai sempre criar um bet, se você já tiver um bet na board. Então você precisa ter 4 bets quando acabar o turno. Então você deixa 3, vai nascer mais um, 4. E aí esse totem vai explodir, dando 4 de dano na fuça
Se tiver 4 bets, se não tiver 3 de dano, 2 de dano, deu pra entender, né? A Midnight Vampire é o melhor custo 3 aí pra você começar o jogo. Ela não funciona muito bem quando ela entra nos turnos mais baixos. Então esse deck depende bastante da curva também. Então ele vai dar mais 1, mais 0 para todos os bets. Então você tem aí a Vanya, o Veigt e o Nightward aí para criar bet. Essa é uma Blood Queen. Então você tem bastante coisa aí para criar bet. Então quando você achar que dá para agressivar no cara com os bets, por exemplo no turno 4 ou talvez no turno 3, se você começar já com uma Blood Queen na mão, pode usar a Midnight Vampire e buffar os bets. O Goblin Mage está aqui para dar draw. Eu até tô pensando em talvez tirar esse Goblin Mage e colocar outro custo 4. Mas como esse deck está funcionando, eu não vou mexer nele, ok? O Veigt, ele funciona da mesma forma. A Dance of Death é uma carta muito rara ultimamente de ser usada, então ela pode surpreender o inimigo. A Windguard, ela vai dar buff para todos os bets, assim como a Midnight Vampire. Então os bets podem virar em monstros 4/1 ou 5/1, dependendo da situação. A Impilância tá aqui de novo aí para dar letal. E é isso, galera. Esse deck aqui eu gosto bastante, ele é bem rápido. Então quem gosta aí de um deck baratinho, um deck que você não se arrisque muito, queira só testar se você gosta de jogar de Blood, agro ou não, é isso. Agora, porque eu não estou mostrando mid nem control, né? A galera gosta de control ou gosta de mid, mas porque eu não acho que vale a pena. Porque quando você chegar no Master, você não vai conseguir usar mais isso. E você vai passar mais tempo aí para subir pro Master, ok? Com esses decks. Então eu vou mostrar mesmo assim. Mas não aconselho, tá ligado? Não aconselho mesmo. Como é que funciona esse deck que eu tô mostrando? Você tem o Baphomet, que ele vai puxar no turno 5 a Serpent, como eu disse, no turno 5. E a Serpent vai ficar com custo 6. 6 não, 5. Mas ela só vai conseguir entrar no turno 6. Quando ela entrar no turno 6, se você tiver esse amuleto aqui, que vai te dar vende, assim, independente da situação, você vai poder spamar 4 cobras e lotar a board aí de cobra e ganhar o jogo automaticamente. Só que qual o problema? A maioria dos decks tem resposta para isso no turno 6. Dragon tem, Heaven tem. Shadow te pressiona demais no turno 6. Então essa carta, por não ter Ward, por não ter Storm, ela não consegue ser rápida o suficiente. Mas vamos dizer aí que você ainda quer usar esse troço aqui, então vamos lá, né? O Goblin Mage, ele vai te dar mais draw. Blood Pact também vai dar draw, que é importante. Blood Moon vai ter que entrar no turno 3. Você pode usar o Goblin Mage para tirar o Baphomet. E pode tirar Blood Pact para chamar o Blood Moon. Se você quiser, você troca, por exemplo, a Moriana por uma Uriel. A Uriel vai puxar o Blood Moon, mas caso chegue no turno 4 e o Blood Moon já não tenha chegado, o jogo praticamente acabou para você, porque você não vai ter mais como combar na hora certa, ok? Vai ficar muito difícil para você. Então você tem que ter a Blood Moon na mão no turno 3, ok? Já começando por isso. Ou você usa a Belpegor, o que é muito arriscado, e desce sua vida para 10 na marra mesmo. E aí você fica dependendo do Revelation, da Diabolic e do Righteous Devil, ok? Para se defender. Righteous Devil ganha Drain e Bane quando você está em Vengeance. Moriana, ela dá Evolve quando dá Vengeance, então ela é legal para você continuar controlando a board por mais tempo. A Ariete aqui tá como exclusiva turno 7, então se você descer as Serpents no turno 6,
Você vai poder usar a Ariete no turno 7 para adicionar mais um ataque a uma das Serpents. É interessante o combo. Ou você pode usar Limeway, por exemplo. Limeway vai dar drain para qualquer lacaio seu. Então você pode usar na Bel Pegou. Você pode usar na Labyrinth Devil, que vai dar execute a um bicho, ainda vai dar drain, então é legal. Então você pode fazer muita coisa se você não tiver Serpent. Mas a ideia é que você desça a Serpent o mais rápido possível. Porque quanto mais você embromar o jogo, mais difícil vai ficar. Eu garanto isso. Então você sempre prioriza descer a Serpent, a menos que você tenha certeza que vai tomar letal no próximo turno, ok? Então é isso, eu acho. Esse deck não tem muita coisa a dizer. Você vai ter que descer o Baphomet no turno 5. O Goblin Mage vai ter que puxar o Baphomet até lá, ou você vai ter que puxar com Blood Pact. Limeway serve para você usar nas Serpents e nesses custo 4, por exemplo, a Dark Gem também pode puxar, então você pode combar no turno 7 com as Serpents, ou mesmo com a Dark General, com alguma carta aí que não tenha Drain. O Righteous Devil tem Drain, então não aconselho usar nele porque não vai servir de nada, ok? Revelation 8 tá pra limpar, então é isso. Agora Blood Control, né? Blood Control é quase suicídio nesse meta, ok? Mas ainda dá pra usar. É raro, é difícil, mas dá pra usar. Porque esses Baphomet aqui servem pra você puxar a carta. Você pode usar esse Baphomet pra dar enhance nas cobras, por exemplo. Esse Blood Moon tá aí por causa da Belpegor, que você pode ganhar draw com ela. Você tem bastante draw nesse deck, que ajuda bastante. Você tem controle, você tem a Queen Vampire, tem Righteous. Você tem bastante controle aí do jogo. Mesmo assim, esse deck é muito lento, então você vai ter que segurar bastante. Eu aconselho talvez em trocar a Malestorm por uma Temperance Vampire, que é aquela menininha custo 9, por exemplo, deixar ele assim, ó. Eu tô arriscando as cobras, porque as cobrinhas são o mais rápido possível que você pode puxar com esse deck. Por exemplo, você pode tentar deixar esse deck assim, ó. Que ele vai ficar muito safe. Vai ficar uma coisa bem interessante de manusear. Você vai ter muita cura mesmo. E aí no final do jogo você vai ter o Prince of Darkness, que ele é o único counter que eu vejo para Dragon Ramp, é sério. A única carta que você pode ter alguma vantagem dependendo do draw que você pegar. Porque Dragon Ramp tá muito rápido, então você precisa de muito drain para você conseguir se segurar, ok? Você pode tentar um deck meio diferente, sei lá, botar mais custo de drain, mas é o que eu aconselho aqui. Esse deck é bem interessante, bem divertido de jogar, mas não aconselho a galera tentar rushar com isso aqui, principalmente pelo preço do deck, que deve ser muito caro essa merda. Não posso nem dizer que preço é, mas deve ser em torno de 40 mil, 47 mil, então muito caro. A vantagem do deck é bem pequena. Você vai ter aí PTP Forest, que pode também te ferrar. Tem vários decks, velho, tipo, muito deck que vai ter vantagem contra isso aqui. Com as cobras você pode ter alguma vantagem contra outros decks, mas mesmo assim, muito arriscado, muito difícil de funcionar, mas muito efetivo contra Dragon Ramp, ok? Eu acho que eu já falei demais até. Acho que esse vídeo já passou do limite. Eu já falei dos meus 5 decks aí. Você pode tentar um OTK Azazel também, mas não tá funcionando legal o OTK Azazel nesse meta. Então, só se arriscar muito. Acho que eu aconselho só esses 4 aqui. Dando atenção quer dizer, esses 4 não, esses 3 aqui. Ok? Dando atenção ao Blood Agro e ao Bloodstorm. O Bat Agro é um deck bom para começar, mas não é o meta, não é o que eu acho que vai funcionar pra frente. É um deck legal para você começar, porque ele não tem nenhuma carta lendária, então você pode fazer ele
pra testar, pra trollar. Quando eu digo trollar, é trollar mesmo, dá pra trollar muito Shadow com isso aqui. Então você tem alguns decks aí que vai sofrer bastante na mão disso aqui. Por exemplo, Dragon, Shadow, mas contra Heaven, por exemplo, esse deck fica muito fraco. Okay? Porque é tudo 1/1, então você pode dar Banish, é aquele amuleto lá que dá Banish, então é meio complicado, é meio difícil disso rolar, mas é possível. Blood Control também pode limpar. Então é isso. Lembrando que eu não tô aí incentivando a galera a subir de Blood, é mais quem quer, porque o que eu aconselho é você pegar um deck Shadow, ou um deck Dragon, ou no máximo um deck Heaven, que é o que está sendo mais usado ultimamente, que está dando mais certo. Então quem gosta de Blood, quem quer só upar de Blood, é o que eu aconselho entre esses dois decks aqui, ó. Esse aqui não é tão caro, e esse meu aqui, que é um pouquinho mais caro, mas tem uma velocidade maior do que aquele ali que eu estou mostrando, ok? Mais velocidade, menos board, mas tem aí um win rate muito legal a esse deck, e esse aqui também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, e falou!